E aí, tudo bem? Como é que você tá? Nesse vídeo aqui, eu vou gravar rapidamente aqui para você, vou falar rapidamente aqui para você qual a melhor perícia, a diferença das perícias em relação a BPC Loas, quando se trata de quando a perícia acontece na justiça e quando a perícia acontece no INSS, qual a melhor, como que você deve se comportar, o que é feito nessas perícias. Eu vou tentar responder aqui de forma mais simples possível para você que está buscando o BPC Loas, tá bom? Certo, vamos lá, sem muitas delongas. Antes de mais nada, na verdade, eu queria te pedir para que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Se você já é inscrito, deixe o seu like aí, por favor, e comenta qual a tua dúvida. Se você já passou por uma perícia judicial, se você já passou por uma perícia no INSS, como é que foi? Conta aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar um link aqui também para que você possa entrar em contato com a gente. Tá bom, vamos começar agora em relação a BPC Loas. Como é que funcionam as perícias? Você vai entrar com um pedido administrativo, que a gente chama um pedido direto no INSS, e no INSS acontecem duas perícias. Eu estou falando de BPC Loas deficiente, tá? Acontecem duas perícias médicas. Que perícias médicas são essas? Na verdade, não perícias médicas. Uma perícia social, que é feita por um assistente social, e a outra perícia médica, que é feita por um médico do INSS, um médico perito federal. Tá. Nessa perícia são analisados os domínios, essas perícias a análise delas acontecem de forma conjunta. Então, o assistente social analisa metade da sua questão, como questões sociais mesmo, como é que funciona, como é que é o preconceito em relação à sua doença, ao seu problema de saúde, como que você lida com aparelhos domésticos, você tem aparelhos domésticos em casa, como é que é servido aí a tua área de água, asfalto. Então ele faz essas perguntas para você. Já o perito médico, ele analisa a questão da sua doença em si, como que a sua doença, a sua deficiência, o seu problema afeta o teu convívio com outras pessoas, o teu convívio no dia a dia, o teu convívio em sociedade, na tua casa, enfim, como é que essa doença ela te atrapalha. Não estou falando de incapacidade para o trabalho, não é aqui. Essa perícia não analisa a sua incapacidade para o trabalho, essa perícia analisa a sua deficiência mesmo. Se essa deficiência é de longo prazo, e o longo prazo são 2 anos, enfim, a perícia é feita dessa forma. Na justiça, existe basicamente, a mesma perícia, só que, por exemplo, em determinados casos, a perícia social ela não é feita por um assistente social, ela é feita uma visita social por um oficial de justiça. Então o oficial de justiça vai na sua casa, tira fotos, analisa a residência, te faz perguntas, que basicamente são as mesmas perguntas que o assistente social faria, mas é um oficial de justiça que faz. E a perícia médica, aí que começam as diferenças. Geralmente, as perícias médicas no INSS, elas são feitas por médicos generalistas. Elas não são feitas por exemplo, se você sofre, por exemplo, com problemas na coluna, essas perícias não são feitas no INSS, elas não são feitas por um ortopedista ou um neurologista, se for o caso. Se você sofre com algum problema relacionado ao câncer, ela não é feita por um oncologista. Não é dessa forma que funciona no INSS. Ela é feita por um perito, um médico perito, pode ser um clínico geral, pode ser um médico de qualquer área, que o INSS considere ele como perito. Já no INSS, a perícia é feita com médicos especialistas na área do seu problema. Então, se você tem um problema de coluna, vai ser direcionado a um médico ortopedista. Ou se for a depender da situação, né? Nesse caso especificamente pode ser um neurologista, né? Que cuida também dessa área, se for necessário. Então, as diferenças elas começam aí. E se você não gostar da perícia, se você não ficar satisfeito com a perícia realizada no INSS, você não pode recorrer da perícia. Você não pode fazer outra perícia, por exemplo. Você vai ter que recorrer da decisão por completo. Isso pode demorar muito. Já se você não concordar com o laudo do perito na justiça, você pode impugnar o laudo. Como assim impugnar o laudo?
você vai verificar se foi feito da forma correta e vai fazer, olha, você não respondeu essa minha pergunta, porque o advogado geralmente a gente faz quesitos, perguntas específicas para que o perito possa responder, e a gente faz perguntas estratégicas. Então, o perito não respondeu pergunta X, ou ele respondeu, mas de forma meio equivocada. A gente pode esclarecer isso, pode impugnar o laudo. Então, basicamente são essas diferenças. Agora, como eu não conseguiria te dizer aqui qual é a melhor perícia. Óbvio que a perícia judicial é mais completa do que a perícia no INSS. Com certeza, ela é mais completa. Mas aí que tá. Você só pode passar pela perícia judicial se a perícia administrativa, a perícia do INSS, não funcionar ou for incoerente. Então, se o seu benefício for negado no INSS, aí sim você vai para a justiça, ou se for o caso entrar com um novo pedido, isso vai depender da análise do teu advogado. Mas basicamente era isso que eu queria passar para você. Cada perícia é para um momento. A perícia judicial ela é mais completa, mas ela só pode ser feita desde que você tenha passado pela perícia no INSS. Tá bom? Espero ter te ajudado, espero ter respondido. Se você tem alguma ideia de assunto para que eu possa tratar, comenta aqui embaixo, eu vou adorar responder essa pergunta em vídeo. Eu prefiro assim, porque eu consigo responder ela de forma muito mais completa. Caso você me pergunte nos comentários, fica um pouco mais difícil de eu responder com mais clareza. Então, pergunta aqui embaixo que eu vou fazer o possível para estar gravando um vídeo e estar respondendo sua dúvida em relação a isso, tá bom? Grande abraço para você, espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de compartilhar ele com o máximo de pessoas que você puder, para que esse conteúdo chegue a pessoas que precisam, tá bom? Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.